Amados, abramos a Escritura em Gênesis, capítulo 38. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à exposição do livro de Gênesis. E seguiremos, então, com a segunda exposição desse capítulo. Gênesis, capítulo 38. Leremos todo esse capítulo novamente, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, com os seus irmãos. Assim se foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímna, ele e Irá, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímna, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela num caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi e tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixe-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo
e este cordão, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atuou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Perez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor, o nosso Deus. Senhor, tu nos ensinaste, Senhor, verdades preciosas sobre o teu evangelho, nessa narrativa, Senhor, tão obscura e tão cheia de pecados, Senhor. Agora nos ensina mais. Nos ensina também, Senhor, o teu padrão, a tua lei, aquilo que é agradável a ti e aquilo que o Senhor reprova, Senhor. Nos faz caminhar segundo a tua vontade, para o louvor da tua glória. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje na retomada da exposição de Gênesis, nós avançamos para o capítulo 38 e nós consideramos, primeiramente, aquilo que acerca do Evangelho nos é ensinado nessa narrativa. Essa narrativa que, no primeiro momento, para muitos, parece tanto que deslocada acerca do padrão do que vem sido feito em Gênesis, em especial, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50. Mas nós mostramos para a igreja que esta narrativa aqui, ela não está deslocada de forma alguma. Ela cumpre um propósito muito claro diante do Senhor acerca da revelação do Evangelho. E nós vimos aqui, irmãos, que Deus está operando a obra da redenção em nós e através de nós, e ela não será frustrada nem por nós, nem por nossos pecados. Isto quando nós consideramos a caminhada de Judá em pecado. Mas também nós aprendemos, irmãos, que a história da redenção, ela avança apesar de toda oposição e barreira que os homens colocam, irmãos, em sua vileza. Nós vimos aqui Onã trabalhando contra a obra da redenção. Nós vimos o próprio Judá sendo leniente e displicente no envolvimento com a obra da redenção, a começar por ter saído do meio da família do pacto e ter ido para Canaã e ter se casado com a Cananeia, etc, etc. Então nós vimos, irmãos, que o Senhor, ele é poderoso e em sua providência misteriosa e santa, ele usará até mesmo dos nossos pecados e triunfará sobre ele, mas a sua obra da redenção não será frustrada por oposição alguma. Os homens podem se levantar, as nações podem se levantar, mas o Senhor consumará a sua obra. O leão da tribo de Judá voltará e devorará os seus inimigos. Foi isso que nós aprendemos, irmãos, em resumo, acerca da obra da redenção e do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio dessa descendência. Lembrando que um ponto principal da narrativa é justamente o suscitar um descendente para a continuidade daquele que viria de Siló, aquele que é da tribo de Judá, que se assentaria no trono de Israel, conforme a profecia que nós vimos em Gênesis 50. Então, Cristo, sem se corromper, vem justamente a partir dessas histórias vexatórias, humilhantes, terríveis do pecado, sem se corromper por ele, para redimir justamente estes que estão mergulhados no pecado. Mas como de costume, irmãos, nós sempre expomos a primeira exposição mostrando a mensagem central do texto, mostrando o que ela nos ensina acerca do Evangelho do nosso Senhor, mas também a Escritura nos foi dada para conhecer a sua lei e aquele padrão do que é bom e do que é mal pelo exemplo, o exemplo reprovado e o exemplo aprovado. Nós podemos aprender sobre o caminhar que o Senhor requer de nós, irmãos, a partir também dessa narrativa. Nós veremos justamente o padrão da lei moral revelado aqui, irmãos. E o que é que essa narrativa nos ensina? Por exemplo, por paradigma acerca da lei moral, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos considerar aqui, irmãos, nessa narrativa, é que a Bíblia é um livro
realista. A Bíblia é um livro realista e não fantasioso. A primeira coisa, irmãos, deve ser afirmada é justamente essa. A Escritura Sagrada, queridos, não é como os livros da mitologia dos povos antigos, que tinham seus heróis e exaltavam as virtudes dos heróis e simplesmente negavam e escondiam e não falavam dos seus defeitos, dos seus vícios. Não é este, irmãos, o padrão da Escritura Sagrada. Muito pelo contrário. Está aqui diante de nós, irmãos, a origem dos judeus. Está aqui diante de nós a origem do povo de Deus, de Israel. E nada é ocultado, irmãos. Nada é escondido. Você tem incesto, você tem muito engano, você tem quebra de compromisso, você tem prostituição. E tudo isso aqui é descrito com clareza para nós. Nada nos é ocultado. A Bíblia, portanto, meus queridos, ela prova-se verdadeira por seu cuidado com a veracidade dos fatos e por nunca ocultar nem mesmo uma história perversa como esta. Esta não é a primeira história perversa, cheia de pecado. Essa não vai ser a última. Ela vai continuar sendo realista e não fantasiosa. Conforme o puritano Matthew Powell, ele disse: agradou a Deus por diversas razões sábias e santas deixar registrado esta história. Em parte, veja, para descobrir quão grande e profunda é a corrupção da natureza humana, e isso mesmo no melhor. Em parte, para obrigar todos os homens a uma humildade e um humilde senso de sua própria enfermidade, e a uma aplicação diligente de si mesmo a Deus por seus graciosos socorros, e uma maior vigilância para prevenir esses males em si mesmos. Em parte também, para encorajar até mesmo os maiores pecadores ao arrependimento e à esperança do perdão, como nós vimos pela manhã. E em parte, para que a justa punição e obstinação de pecadores incorrigíveis, que fazem de tais tristes exemplos como uma questão de deleite e de imitação. Ela está posta aqui para encorajar-nos a abraçar o Evangelho e vermos a redenção dessas pessoas aqui, para nos alertar contra o caminho pecaminoso, irmãos. Ela é, sim, tenebrosa, mas é revelação de Deus para nós. E não devemos diminuí-la em nada. Por isso, meu querido, creia na Bíblia. Creia na palavra de Deus como ela é revelada e deixe de lado toda a tolice conforme ela é falada da boca dos ímpios, que dizem: eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Ou ainda, essas narrativas elas foram adulteradas para favorecerem uma tese religiosa. Como uma escritura, um texto que expõe os mais vis pecados dos seus principais personagens, ela constata-se como uma narrativa adulterada. Adultera-se história para exaltar a glória e exaltar as honras dos homens e ocultar os seus vícios, não para exaltar os seus vícios. Ela é verdadeira em tudo que ela fala. E se você tem sustentado objeção e barreira para crer na palavra de Deus com base nesse argumento tolo, essa história, ela desbaratina toda a sua falácia. Ela não é um livro adulterado para favorecer uma tese religiosa. Ela é um livro realista, que mostra o teu coração, que mostra o meu coração e que mostra o Redentor perfeito para pecadores que se arrependem. Essa é a primeira coisa que nós devemos considerar aqui, irmãos, como um padrão da lei do Senhor. Mas ainda, queridos, aqui nós também temos um alerta acerca da amizade com ímpios. A narrativa, irmãos, ela começa nos mostrando que Judá, ele se envolveu com um certo cananeu, adulamita, chamado Irá. E nesse contexto da amizade com Irá, ele conhece a filha de um outro sulamita, cananeu, e se casa com ela. Porém, queridos, no decorrer da narrativa, fica claro, na prática, os alertas
das Escrituras sobre as más companhias e as amizades com ímpios. Paulo, irmão, citando a Escritura, ele disse: as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios o tempo todo nos alerta sobre não caminhar com um homem tolo, não caminhar com um homem ímpio. Porque haverá uma tentação e uma inclinação para imitá-los, para ser influenciado por eles, irmãos. E Matthew Henry, irmãos, apropriadamente ele disse que Irá, ele não era um amigo meramente. Ele se mostrou, na verdade, como um inimigo secreto. E essa é a amizade de todo ímpio. É um inimigo secreto. Porque ele se faz coparticipante das obras malignas. Irá aparece antes de Judá casar-se em julgo desigual. Onde é que estava? Quem estava do lado dele? Irá. Irá aparece quando Judá quis se deitar com uma prostituta. Onde é que estava ele? Ao lado de Judá. Lá estava Irá, ajudando Judá a levar o pagamento da sua prostituição. Irá, um cúmplice das más obras, um amigo ímpio, um inimigo secreto. Amigos ímpios, irmãos, apresentarão pessoas ímpias e encorajarão relacionamentos ímpios e lhe apoiarão em posturas ímpias. É da impiedade deles que vem tudo isso. Amigos ímpios, eles não atuarão como uma voz externa à sua consciência santificada pelo Espírito, lhe alertando contra o pecado, lhe dando conselhos piedosos, lhe dando conselhos santos para que você não avance em pecado. Amigos ímpios, eles vão atuar como a voz de Satanás e da sua carne, para lhe encorajar a se lançar no pecado. Por isso, meus irmãos, cuidado com amizades ímpias. Muitos de nós, na nossa caminhada ante Cristo, pode relatar histórias de pecados, até pecados escandalosos que foram cometidos por influência de amigos ímpios. E por que então muitos de nós continuamos nutrindo uma amizade íntima com aqueles que não temem ao Senhor? Cuidado com o tempo e a consideração que você dá ao convívio com os ímpios. Cuidado. A linguagem, os planos, os desejos, os objetivos, a visão de mundo, tudo permeará este relacionamento e será uma influência. E será influência. Essa orientação aqui, queridos, não consiste numa fuga do mundo. Não entenda mal. É óbvio que nós nos relacionamos com quem teme ao Senhor e com quem não teme ao Senhor. É óbvio. Paulo deixa muito claro isso. Se fosse para fugir do mundo, ele teria dito, fujamos do mundo, ele diz. Mas não é isso que eu estou falando. É você se vincular de tal forma como que em um pacto. Como considerando o seu melhor amigo ou amigo que é o seu conselheiro, o tempo do seu prazer de comunhão com aqueles que não temem ao Senhor. Quando você tem um contraste nos Salmos, Davi falando que o seu prazer estava em estar com os santos do Senhor, e não com aqueles que não temiam ao Senhor. Esse é um alerta, irmãos, sobre como nos relacionamos com os ímpios e o nível de vínculo que nós fazemos com eles. Se Judá, um patriarca, caiu, não pense que você é o bichão ou a Mulher Maravilha, que não vai cair e ser tentado a se deixar influenciar. Na verdade, irmãos, muitas têm sido a queda nos nossos dias por influência de amizades ímpias. Aqui está Judá, tropeçando, caindo e se sujando todinho no pecado. E quem estava com ele ali para o apoiar? Irá. Cuidado, irmãos. Mas há uma terceira orientação aqui, irmãos, da lei do Senhor, que o texto nos mostra e nos dá o padrão das consequências ruins de se não caminhar pela lei do Senhor. Aprendemos aqui também, irmãos, sobre o jugo desigual no casamento.
Judá, queridos, como nós vimos pela manhã, ele foi morar com os cananeus, ele se casa com uma cananeia, e seus filhos agem como israelitas? Não, como cananeus. Como cananeus. Em desrespeito ao padrão do povo de Deus. Judá, irmão, se casa com a filha do cananeu Sua, contrariando totalmente as instruções que o Senhor já havia dado a Abraão. Ele havia deixado claro, enfaticamente, não faça pacto com os povos dessa terra. Não se vincule maritalmente. A semente santa, a família da aliança, não pode se misturar com aqueles que não temem ao Senhor, com aqueles que receberão o juízo do Senhor. Judá sabia disso, irmãos. Judá sabia. Como Esaú também sabia. E não faltou alertas de Isaac e de Rebeca para Esaú. Mas ele quis, contra a orientação dos seus pais, contra a orientação do Senhor. Da mesma forma que Judá, irmãos, ele sabia, mas ele o fez. Qual é a consequência? Judá, dos 3 filhos que ele teve, a Escritura enfatiza e destaca: 2 eram maus perante o Senhor, ímpios. Ímpios. E isso não é, irmãos, um ponto fora da curva. Isso não é surpreendente. Desde Gênesis 6, esse padrão vem sido dito. Os homens mais ímpios que existiam sobre a terra antes do dilúvio, Gênesis 6 diz, foram justamente os filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E geraram homens perversos. Está aqui de novo o padrão, irmãos. E é claro, irmãos, que aqui é uma tratativa ordinária. Aqui a expectativa, é claro que o Senhor de uma união ímpia possa estar um piedoso, ou de união de 2 piedosos possa estar um ímpio. Mas a questão não está no extraordinário, está na lei do Senhor revelada para nós com clareza, irmãos. Por isso, jovens, solteiros, meninos e meninas, rapazes e moças, prestem bem atenção. Já desceu ao seu coração os alertas da Escritura Sagrada contra o jugo desigual que já foram feitos desse púlpito? Porque essa não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. E pela graça do Senhor, se Ele não voltar e eu não morrer logo, logo, não vai ser a última. A pergunta é, já desceu para o seu coração? Muitos dizem crer que sim. Não, pastor, já entendi. Eu só caso com uma varoa, eu só caso com um varão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é isso. Até que aparece uma filha de Satanás e um filho de Satanás, bonito, esbelte, encantador. Um descrente ou um falso crente, lindo ou linda. Até que o coração é turvado por paixões carnais desenfreadas e se cega totalmente como Judá ficou cego ao ver uma prostituta. Jovens, não vão por este caminho. Não vá. Não insista. Não vale a pena. As Escrituras alertam as consequências terríveis e devastadoras para a alma, para a sua família e para a sociedade e a igreja do Senhor. Mas se não bastasse, irmãos, a clareza da revelação, ainda vem a insistência em algumas objeções que eu faço questão de respondê-las aqui de novo. Alguns podem falar assim, pastor, mas eu conheço um casal cujo homem ou cuja mulher era crente e o cônjuge não. E o que não era se converteu. E veja, apesar de tudo, foi dessa situação que Deus trouxe a continuidade da semente santa, não foi? Essa objeção, irmãos, ela é a mais comum. E me permitam a franqueza, é uma das mais ridículas. É um raciocínio tão tolo. É mais ou menos eu aplicar assim. Eu conheço um homem que roubou um banco e se converteu lá dentro. Então, vamos roubar banco? É esse o raciocínio? Eu não posso usar a misericórdia do Senhor, que opera apesar da minha obstinação, como legitimadora do pecado. Jamais eu posso fazer isso.
Jamais. Ou então, quer refinar um pouquinho mais a lógica do raciocínio? É alguém chegar assim: Davi adulterou com Batseba e assassinou seu esposo Urias. E dessa mulher veio Salomão. Então, está liberado adulterar e matar o marido da mulher alheia. É esse o raciocínio? Assim como não é esse o raciocínio com relação a Davi, também não é esse o raciocínio com relação ao julgo desigual. Insistir nisso para legitimar o pecado é de uma imaturidade espiritual e infantilidade doutrinária sem tamanho, meus irmãos. E eu mesmo mostro a você, se você continuar nessa objeção, que em menos de uma mão há casos na Escritura em que o Senhor agiu misericordiosamente, apesar da desobediência do seu povo. Mas eu te dou dezenas de milhares de casos nas Escrituras em que o povo de Deus sofreu consequências devastadoras por causa disso. Você vai arriscar? Eu te mostro um punhado de casos contemporâneos que o Senhor foi misericordioso, em contraste com centenas de casos em que até hoje há gemido e dor por ter feito isso. Consequências nos filhos, consequências na alma. Mas alguém então pode levantar uma outra objeção. Mas pastor, está lá em 1 Coríntios 7. Paulo falou que seu marido não é crente, que você não se divorcie dele. Então quer dizer que eu posso me casar com um ímpio. Não é isso, meu querido. Ali Paulo não está legitimando um casamento em julgo desigual. Ali Paulo trata do caso em que um ímpio se casou com uma ímpia. E estando casados, o Senhor chamou um e não outro. Estando casados, quando eram ímpios, o Senhor converteu um e não converteu o outro. E então ele diz, não se divorcie. Mas se o teu marido ou a tua esposa quer te abandonar por causa da fé em Cristo, então você está livre, sua consciência está livre, porque você foi abandonado, foi abandonada. Não é uma permissão, irmãos, do casamento em julgo desigual. Como você unirá um filho de Deus com uma filha de Satanás? Como é que você vai unir um espiritualmente vivo com um espiritualmente morto? Como você caminhará com uma pessoa que caminha num sentido oposto ao que teoricamente você está indo? Você está indo para Nova Jerusalém. A outra está caminhando diretamente para o inferno, em sua obstinação. Até que se prove o contrário. Não é essa a trilha, meu querido. Se já é difícil, meu irmão, jovem e moça, se já é difícil lidar com o pecado em um casamento entre redimidos, que estão sob o mesmo governo, a mesma lei, o mesmo rei, a mesma disciplina, se já é difícil, imagine quando você está casado com alguém que não está sob o mesmo rei, não está sob a mesma lei, não possui o mesmo poder santificador, não teme o teu Senhor, antes odeia-o, porque ele falou, quem comigo não ajunta, espalha. Você vai procurar ensinar os seus filhos sobre Cristo, sobre a adoração ao Deus vivo, sobre a santidade, a santificação, enquanto o seu cônjuge do outro lado vai estar ensinando sobre Satanás, sobre a idolatria e sobre o amor ao pecado. Você acha que realmente isso vai glorificar a Cristo? Realmente? Ora, irmãos, ainda que todas as igrejas da nossa geração, como tem acontecido, não poucas, no Brasil afora e em nossa cidade, até presbiterianas, casando ímpios com crentes, ainda que todas as igrejas façam isso, nós temos que firmar o nosso pé no que a palavra está dizendo. Mas ainda pode haver uma terceira objeção. Mas pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Isso era coisa quando tinha a nação de Israel. Aí sim tinha que ter esse cuidado, hoje em dia não tem isso. Essa é uma outra objeção infantil que demonstra uma imaturidade sobre a dinâmica entre a lei moral na Antiga Aliança e na Nova Aliança. É uma daquelas posturas liberais que procuram tratar tudo como cultural, quando é moral, para legitimar o pecado. A maneira como o Antigo Testamento trata esse assunto, irmãos, não tem nada de cultural. Ele sempre vincula a argumentação à questão moral, à questão espiritual, à adoração ao Senhor, ao pacto que ele firmou com o seu povo. Não é mero culturalismo, irmãos.
Mas se não lhe é suficiente isso, e todas as implicações práticas doutrinárias, então ouça o que o Senhor fala no Novo Testamento. Paulo, em 1 Coríntios 7:39, ele diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Ponto? Não. Vírgula. Contanto que seja no Senhor. Que seja um casamento com quem está no Senhor. Não há espaço para relativizar isso. Mais uma vez, jovens, rapazes e moças, meninos e meninas também ouçam desde cedo isso. Não se afeiçoem, não se casem, nem dê corda a afetos àqueles que não temem ao Senhor. Vai ser para desastre e destruição da sua vida. E que assim o seja, se você insistir em fazer, recebendo o juízo do Senhor. A quarta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o Senhor odeia e pune o pecado. E como é que ele mostrou isso? De uma forma bem simples, bem objetiva e bem rápida no texto. Ele matou os 2 filhos ímpios de Judá. O texto, irmão, deixa claro que era impiedoso. Ele era mau perante o Senhor. Versículo 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso, porque ele era mau, o Senhor o matou. E Onã, o mesmo padrão, como nós vimos pela manhã, por sua ganância e perversidade. Então o Senhor foi e matou Onã também. Deus matou até mesmo, irmãos, a esposa de Judá. Mas Judá não consegue associar essas mortes com a perversidade deles e com o juízo do Senhor. Antes, o que é que ele fala? Veja o versículo 11. Há um indicativo aqui no texto, irmãos, que é impressionante. Como ele estava entorpecido pelo pecado e pela obstinação. Então Judá disse a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, e aí o texto aqui não é ele dizendo para Tamar, é o pensamento dele, para que porventura não morra também este com os seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. O que tem implícito aqui, irmãos? Judá estava de fato pensando o quê? Os 2 filhos morreram porque Tamar era azarada. Casou, morreu. Não quero perder meu último filho, não. Fica lá na casa do teu pai, vai curtindo lá a tua viuvez. Quando ele crescer, ele fez o L e deixou ela de lado. Enganou Tamar. Deliberadamente enganou Tamar. Com base no quê? Em uma superstição. É culpa de Tamar que meus filhos morreram. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Um coração entorpecido não considera o seu próprio pecado, mas sempre atribui as coisas ruins em sua vida aos outros. Judá, ele não consegue considerar que o que ele está sofrendo é fruto dele ter se apartado da família da aliança, é fruto dele ter casado com uma mulher ímpia, é fruto dele ter tido filhos ímpios. Não, quem é a culpada? Tamar. Ele não consegue perceber, porque está entorpecido pelo pecado. Coisa que nós vamos provar ainda mais na próxima exposição. É melhor ter uma superstição de que era algo em Tamar do que perceber que era o juízo do Senhor. Mais uma vez, irmãos, muitos por suas decisões erradas sofrem consequências e culpam Deus e o mundo, quando é fruto simplesmente do seu pecado e do tratar disciplinador do Senhor. Nós devemos sempre considerar, irmãos, a providência de Deus e meditarmos nela e não sermos precipitados em cairmos em superstições. Aprendemos aqui também, irmãos, que nós não devemos enxergar as mortes dos parentes de Judá como se fossem casuais. Eu já falei isso aqui em outra exposição.
nós caímos numa mentalidade mecanicista do mundo. Nós olhamos para as coisas acontecendo e elas simplesmente estão desvinculadas da providência do Senhor ou do juízo do Senhor. Ao ponto, eu vou dar aqui um exemplo muito claro, muito comum disso acontecer. Hebreus capítulo 12, o Senhor fala sobre adorá-lo da forma como o agrada. Prestar o culto não segundo o coração dos homens, mas segundo o que ele prescreveu. Com reverência e piedade, o texto diz. Aí qual é a justificativa do autor aos Hebreus? Para instar conosco que nós devemos adorar a Deus como ele manda. Porque Deus é fogo consumidor. E rapidamente, algum evangélico se levanta, mas eu adoro a Deus como eu quero e nada acontece na minha igreja, na minha vida. Você é que se engana. Porque nós criamos uma estrutura de raciocínio, irmãos, ou mecanicista, que o mundo caminha de uma forma deísta. Deus não está se interferindo no mundo, ou só é Deus quando há coisas extraordinárias e portentosas. Então se espera cair uma bola de fogo no céu sobre uma igreja que está profanando o culto ao Senhor. Mas, meu querido, com grande probabilidade, grande isso não vai acontecer. Mas o fogo do Senhor vai consumindo aquele arraial. Da mesma forma, juízos do Senhor têm caído sobre a sociedade, sobre nações inteiras, sobre famílias, sobre pessoas. E simplesmente, muitas vezes, apenas se dão com os ombros e dizem, aconteceu. Não. Aqui está, irmãos, o Senhor interpretando. A narrativa indica como um juízo do Senhor. Ele, de certa forma, até a prova do amor dele para com Judá, por não ter entregado a si mesmo. Deus, irmãos, pode punir os ímpios ainda nesta era, ceifando-lhes a vida sobre a terra. Deus pode punir, castigar um homem ímpio, uma mulher ímpia, ainda nesta era. Não pense que só vai vir no juízo, não. Embora, irmãos, nem sempre Deus execute as suas punições temporais, sempre da mesma forma, ou no mesmo espaço e tempo, nós devemos saber que Deus faz, ou no mínimo fará, no dia do juízo. Mas aprendemos também aqui, irmãos, nesse tópico ainda, do ódio do Senhor contra o pecado. Preste bem atenção, crianças e filhos. Deus odeia filhos impiedosos, mesmo que sejam de pais piedosos, ou pior, que façam parte da família da aliança e recebam os meios de graça. Deus odeia filhos impiedosos. Você vive, filho, em impiedade e não teme a Deus? Você despreza o evangelho que lhe é pregado pelos seus pais? E Onã são alerta para você. Se você é filho, se você é criança, tendo pais piedosos, tendo recebido o selo do pacto da graça, você caminha em impiedade. E Onã é um aviso a você. Deus odeia filhos ímpios. E se assim Ele quiser, Ele vai cefá-los da terra. Ora, o que é que diz o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A expectativa de crianças, de filhos, de jovens, de adolescentes que desonram os seus pais, a expectativa é que sejam ceifados. Se vive muito, é porque tem alguma operação misericordiosa do Senhor ali. Mas a expectativa é o contrário. E ainda, nós aprendemos aqui também o paralelo que há entre Judá e o seu pai, Jacó. Notamos que Deus puniu, irmãos, o pecado de Judá também, de forma a disciplinar o seu coração. O que é que Judá havia acabado de fazer, irmãos? Qual foi o pecado que Judá havia acabado de executar junto com seus outros irmãos? Ele havia vendido o seu irmão. Ele havia gerado, irmãos, uma dor enorme no coração do seu pai.
Ele privou o seu pai do seu filho. O que foi que Deus fez com Judá? Deus privou Judá dos seus dois filhos. Dos seus dois filhos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Deus pode fazer-nos sofrer dores por pecados que provocamos nos outros. E isso, se somos filhos de Deus, sempre será para nos disciplinar, para nos conduzir ao arrependimento, irmãos. Mas, pastor, isso parece ser tão castigo, que Deus está me castigando. Isso não é romanismo, não, meu querido. Isso é o trato justo do Senhor disciplinando os seus filhos para livrá-los da condenação. E há aqui um padrão, irmãos, interessante. Não apenas ele privou seu pai de um filho, então Deus foi e privou dos seus filhos, mas até a linguagem como isso acontece, como Judá, ele cai num vexame. Vem comigo, por favor, versículo 25, por favor. Quando Tamar é condenada por adultério, por boca dele, é dito, tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela mesma disse, conhece, peço-te, de quem é este selo e este cordão e este cajado. Irmãos, é a mesma estrutura do que Judá e seus irmãos fizeram com Jacó. Conhece se esta não é a túnica de José, do teu filho. O mesmo padrão, irmãos. Por isso, preste bem atenção. Se você é um filho desrespeitoso, não se assuste quando Deus lhe der um filho igual ou pior a você. Se você é um liderado insubmisso, não se assuste quando Deus lhe colocar na posição de liderança e você receber um liderado igual ou pior a você. Se você ama difamar e falar mal dos outros, ou pensar mal, não se assuste quando você for vítima de difamação, maus falatórios e a malícia igual ou pior a que você fez. Se você é caloteiro ou dorme com a consciência tranquila por ter agido com alguém assim, não se assuste quando Deus fizer você receber um calote igual ou pior. E inúmeros podem ser os exemplos, irmãos. É o que está por trás dos que são misericordiosos, alcançam misericórdia. É o que está por trás do Senhor dar a justa paga àqueles que praticam o mal. A retribuição, como o Senhor fala por meio de Paulo a Timóteo, aquilo que planta será colhido. Então, quando você sofrer aquilo que você fez, outros sofrerem, lembrem-se, você apenas está recebendo a disciplina de Deus. Por isso a máxima, ame o próximo como a si mesmo. Não tire proveito, não intente o mal, não faça o mal, como você não gostaria que fizessem a você. Meus irmãos, ainda outros padrões da lei do Senhor que a narrativa ela vai seguir e ela vai nos mostrar sobre a lei do Senhor. Por hoje, estas são suficientes para a nossa consideração acerca do caminho que nós devemos seguir, os alertas que o Senhor nos dá. Lembrando, irmãos, que em todo esse contexto, em toda essa sujeira do pecado, a glória do Senhor e da sua providência conduzindo a redenção não foi ofuscada. Assim também, se você insistir em caminhar em pecados que aqui são alertados, a glória do Senhor também não vai ser ofuscada. Ele vai ser glorificado. Quer você se arrependa urgentemente desses pecados que aqui foram alertados, quer você, obstinando-se neles, receba o juízo do Senhor, para que a glória dele sempre seja exaltada e prevalecida sobre o pecado. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado porque essa narrativa, Senhor, não apenas nos expõe aquilo que é mais essencial para a nossa salvação,
que é o teu evangelho, o teu filho, a sua obra, como nós consideramos pela manhã. Mas também como é próprio da tua escritura, Senhor, ela nos revela a tua lei. Ela nos mostra, Senhor, os teus alertas contra o pecado, para que nós não caminhemos, Senhor. A tua palavra nos diz em Provérbios que o sábio, ele vê o caminho do tolo e o resultado desse caminho e desvia-se dele. Assim o Senhor nos faz sábios, Senhor, nos alertando das consequências de caminhar em pecado, para que nós desviemos do caminho pecaminoso, Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos indiferentes, Senhor. Livra-nos, Pai, de sermos entorpecidos pelo pecado e não percebermos, Senhor, o caminhar em pecado. Livra-nos, Pai, para que teu nome seja glorificado. Dar-nos, Senhor, uma apreensão adequada da tua palavra. Faz-nos, Senhor, abraçá-la com convicção de que ela é verdadeira. Faz-nos perceber, Senhor, que o Senhor odeia o pecado, que o Senhor odeia o jugo desigual e que o Senhor nos alerta também, Senhor, contra amizades ímpias, fazendo deles os nossos amigos, com os quais nós nos vinculamos em nossa alma, Senhor, para caminhar com eles. Livra-nos, Pai. E se porventura, Senhor, nós temos andado e pecado, em algum dos pecados que foram alertados, Senhor, que a tua graça abunde, nos conduzindo a ti, quebrantando o nosso coração, nos conduzindo à conversão e ao arrependimento, Senhor. Que a tua graça opere também para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.